Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje eu trago aqui para vocês um caso clínico para que a gente possa discutir o choque. O choque é um problema grave que encontramos em pacientes críticos. Pode estar vinculado diretamente a trauma ou não, mas tanto os enfermeiros quanto qualquer outro profissional da área da saúde precisa ficar atento aos sinais precoces do choque. O paciente pode evoluir para estado de choque não apenas na unidade de terapia intensiva, ele pode evoluir estado de choque na clínica médica, na rua, em qualquer situação. O reconhecimento precoce dos sinais é a grande arma para que a gente possa salvar vidas. Eu trago aqui então um caso clínico que foi retirado de um artigo publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Nesse caso, então, nós temos uma mulher de 56 anos que é portadora do vírus da imunodeficiência humana, HIV. E ela acabou evoluindo, então, com um quadro de cirrose hepática pelo vírus da hepatite C. Ela foi admitida, então, no hospital com um quadro de encefalopatia hepática, uma evolução grave desse problema hepático envolvendo, então, a contaminação pelo vírus. Ela encontrava-se hemodinamicamente estável assim que ela chega no hospital, porém, ela estava ictérica pela própria alteração hepática, hipocorada e com edema de membros inferiores e ascite. Um quadro evolutivo da hipertensão portal. Muito bem. Devido à gravidade do quadro dessa paciente, ou seja, da própria encefalopatia hepática, podendo levar ela à morte encefálica, e a ausência de doadores de fígado, foi realizado então um transplante intervivos. No transplante intervivos, então, o lobo hepático é removido do doador e inserido no receptor, cerca mais ou menos de 24 horas após a admissão dela no hospital. Para que acontecesse esse procedimento, esse transplante, ou seja, uma cirurgia de grande porte, foi funcionado um acesso venoso profundo e a paciente, então, ela ficou monitorizada através de um catéter periférico, ou seja, uma monitorização invasiva da pressão arterial, para que a gente tivesse as medidas séricas dessa pressão arterial média e também para que se pudesse fazer coletas seriadas de gasometria e também um catéter, tá bom? Na artéria pulmonar, que também é chamado de catéter de Swan-Ganz. A cirurgia, então, teve uma duração longa de 11 horas e na evolução médica ela transcorreu sem nenhuma intercorrência. Muito bem, essa paciente, então, foi admitida na UTI. No pós-operatório, ela já foi estubada, estando levemente hipertensa e hipotérmica. A hipertensão secundária, provavelmente, às manipulações cirúrgicas vasculares do transplante, reposições volêmicas, e a hipotermia realmente relacionada com resfriamento em sala, por conta do transplante. A temperatura dela estava em torno de 35 graus. Muito bem, ela foi monitorizada, então, pelo catéter de Swan-Ganz, que mostrava uma pressão venosa central de 0, baixa, mas ainda esperado pelo transplante. Uma pressão ocluída da artéria pulmonar em torno de 4 milímetros de mercúrio, a pressão da artéria pulmonar média em torno de 7 milímetros de mercúrio e a saturação venosa de O2 de 78%. Um dado importante que nós observamos no caso clínico relatado é que a equipe médica relatou então uma dificuldade de encunhar o catéter para a monitorização clínica dessa paciente. Então, o que é isso? O catéter de Swan-Ganz, ele é inserido então na veia cava, ele vai sendo monitorizado, né, com o monitor. Então, é um catéter que passa pelo átrio direito, ele passa pela tricúspide, vai para o ventrículo direito e aí ele migra, depois de ter passado pela válvula pulmonar, até o ramo da pulmonar, aonde se mede então as pressões da artéria pulmonar. Então, esse catéter tem como finalidade tratamento de identificação de alterações hemodinâmicas, então ele não tem finalidade terapêutica, e sim de identificação de sinais, para que se possa, então, avaliar quantidade de volume a ser infundido no paciente, para ser avaliado as pressões de enchimento, débito cardíaco, necessidade ou não de drogas vasoativas. Durante todo o procedimento, o médico
hemodinamicista, ele vai avaliando as curvas no traçado do eletrocardiograma e acompanhando a localização. Como vocês puderam ver, esse catéter tem um balão na ponta, é um catéter longo, e que consegue então ter essas medições. O nosso objetivo aqui hoje não é descrever os cuidados diretos ao catéter de Swan-Ganz, mas sim o quadro de evolução da paciente em torno do choque. Então vamos lá. Nas primeiras 24 horas pós-operatórias, a paciente iniciou com quadro de oligúria, ou seja, uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora. A monitorização hemodinâmica dela evidenciava uma PVC de 5, uma pressão da artéria pulmonar média em torno de 12 milímetros de mercúrio, a pressão de oclusão da artéria pulmonar em 7 milímetros de mercúrio e uma saturação venosa de 80%. Ela apresentou também uma queda do hematócrito, mas essa paciente já vinha com quadro de perda de hemácias por conta da própria cirrose hepática. Muito bem. O catéter ele foi retirado no segundo dia pós-operatório, pelo próprio quadro hemodinâmico da paciente e também pela indicação do catéter. Depois que foi removido, a paciente manteve uma queda importante do débito urinário, apesar das medidas de suporte. Nesse sentido, então, a equipe médica optou por início de uma hemodiálise. Apresentou no mesmo dia vários episódios de taquicardia ventricular, com pulso, sendo então suspensa a hemodiálise e administrado então 2 ampolas de amildarona. Cerca de 10 minutos após o início da taquicardia ventricular, ela apresentou então uma hipotensão refratária e uma parada respiratória. Após a reanimação cardiopulmonar e as medidas de suporte, foi então solicitado um ecocardiograma transtorácico, que evidenciou então um derrame pericárdico. E aí foi realizada uma pericardiocentese com remoção de cerca de 100 ml de sangue com melhora hemodinâmica e metabólica parcial. Muito bem. 24 horas após a primeira pericardiocentese, a paciente evoluiu ainda com estabilidade hemodinâmica. Novo ecocardiograma foi solicitado e aí evidenciou-se então a formação de um novo derrame pericárdico que foi drenado novamente com cerca de 100 ml de débito. Foi feita uma radiografia de tórax que também mostrou um hemotórax, que também foi drenado, ou seja, colocado um dreno de tórax. A paciente evoluiu mais uma vez com a estabilidade hemodinâmica e formação de um novo derrame pericárdico. Frente a isso, ou seja, 3 episódios sequenciais de derrame pericárdico, a paciente então voltou para o centro cirúrgico, feita uma abordagem cirúrgica aberto externo, que evidenciou então uma lesão em ramo esquerdo da artéria pulmonar, que então foi suturada, ou seja, rafiada. Muito bem. Ainda sobre esse caso, a paciente apresentou sinais de choque desde o início da entrada dela na UTI? Por quê? Quais foram as condutas adotadas para reverter a situação? Ela ainda apresenta fatores de risco para choque? Vamos discutir isso? Relembrando então esses dados hemodinâmicos, nós temos então a PVC, a pressão venosa central. No início, no pós-operatório imediato, ela tinha então uma PVC de 0. O valor de referência é em torno de 3 a 6 milímetros de mercúrio. Isso no transdutor eletrônico, ou seja, no monitor. Nesse caso, o valor da PVC dela indica um baixo retorno venoso. A PVC é a pressão dentro do átrio direito. Ela representa para nós exatamente retorno venoso, volemia. E esse valor dessa PVC para essa paciente, no pós-operatório de um transplante, ainda não indicava uma alteração importante. Era compatível com o pós-operatório e a perda sanguínea. Muito bem. Depois nós temos o valor da PVC no primeiro pós-operatório, ou seja, 24 horas após a cirurgia. O valor já estava em 5 milímetros de mercúrio, ainda dentro do valor de referência, ou seja, ainda indicando uma normalidade. Depois disso, nós temos o valor da pressão de oclusão da artéria pulmonar. Normalmente, os valores elevados são comuns em hipervolemia, ou seja, sobrecarga hídrica, aumento de retorno venoso para esse coração.
ou disfunção do ventrículo esquerdo, ou seja, esse ventrículo fica incompetente para ejetar todo o sangue, então eu aumento pré-carga de átrio esquerdo, pré-carga depois, né, dentro do sistema vascular pulmonar. Então eu teria uma pressão elevada. Dificuldade até do esvaziamento do átrio esquerdo, em decorrência mesmo ou de uma alteração de válvula mitral ou mesmo de uma incompetência do ventrículo esquerdo. O próprio tamponamento cardíaco, né, leva a aumento dessas pressões pulmonares, pericardite constritiva, ou seja, um processo inflamatório nesse pericárdio, e a pressão intratorácica positiva, relacionada com a própria hipertensão pulmonar, TEP, tromboembolismo pulmonar. Vejam só, nesse caso, a paciente não apresentava nenhuma alteração dessa pressão de oclusão da artéria pulmonar. Ela estava em 4 milímetros de mercúrio, isso no pós-operatório imediato. Quando nós observamos no primeiro pós-operatório, ela mantém um valor de 7, ou seja, ainda dentro da normalidade. Nós temos aí o valor de referência esperado entre 5 a 12 milímetros de mercúrio. Então, os valores apresentados pela paciente não eram sugestivos de complicações, pois ainda estavam dentro da normalidade esperada. Vamos olhar agora a pressão média da artéria pulmonar. No pós-operatório imediato, o valor dela era 7 milímetros de mercúrio. Bom, quando nós temos um valor mais baixo dessa pressão, nós vamos ter estados de hipovolemia. Tanto a pressão de oclusão da artéria pulmonar como a pressão arterial média pulmonar, quando estão baixas, significa uma diminuição do retorno venoso. Quando estão altas, uma hipervolemia. Além da hipovolemia, quando baixa, eu posso ter uma pressão intratorácica negativa. Quando está aumentada, a mesma coisa, hipervolemia, uso de alguns vasopressores, disfunção ventricular, regurgitação da própria tricúspide, tamponamento cardíaco. Mas nesse caso, nós não tínhamos alteração da pressão média da artéria pulmonar. Ela estava dentro dos valores esperados. No primeiro pós-operatório de 7, depois subiu para 12, porque provavelmente ela recebeu volemia. Percebam que todos os valores foram subindo. A PVC de 0 foi para 5, tá bom? A pressão de oclusão da artéria pulmonar de 4 foi para 7, a pressão da artéria pulmonar média de 7 foi para 12, mas tudo dentro do esperado, ou seja, nenhuma alteração hemodinâmica significativa. A saturação venosa mista, que é medida também pelo catéter de Swan-Ganz, no pós-operatório imediato de 78 e depois no primeiro pós-operatório de 80. A saturação venosa é um grande indicativo para nós de choque, ou seja, quanto mais tempo o sangue fica parado, ou seja, fica sem circular adequadamente, mais oxigênio se desprende da hemoglobina. Então, o grande marcador para nós também de estado de choque é a saturação venosa. E neste momento, nós não temos nenhuma alteração, ou seja, nenhum sinal de consumo excessivo de oxigênio pelos tecidos, nem no primeiro pós-operatório, que estava 80%, muito menos no pós-operatório imediato. Portanto, neste primeiro momento, a indicação de retirada do catéter de Swan-Ganz é muito bem indicada, até porque os sinais hemodinâmicos, os dados hemodinâmicos não demonstram nenhum sinal de choque, nenhum sinal de obstrução, nenhum sinal de incompetência cardíaca, nenhum sinal de hipovolemia. E aí? Então, quando nós olhamos esses dados, os parâmetros do pós-operatório imediato não sugeriam sinais de choque. Eles eram compatíveis com o pós-operatório imediato em um transplante. A paciente, ela apresentava fatores de risco para choque. Se a gente aplicar a pontuação, né, do score SAPS-3, estava em torno de 37,5. Ela tinha risco de choque, mas ela não tinha sinais clínicos de choque. A única coisa que nos chamava atenção foi no primeiro pós-operatório que ela começa a apresentar então uma oligúria. Mas antes da retirada do catéter da artéria pulmonar, nenhum dado sugeria sinais de choque, tá bom? A oligúria, que é uma redução do volume urinário menos que meio ml por quilo por hora, começou a apresentar e ela teve uma redução do hematócrito, mas isso já era compatível com o pré-operatório.
Nesse sentido, os parâmetros estão balanceados, né? Não temos aqui nada digno de nota que mostrasse um sinal de choque. Provavelmente, a oligúria foi interpretada pela equipe médica como um problema de volemia, hemodinâmico, né? Perdas volêmicas, desvios de líquidos por conta do processo cirúrgico. Então, né, nesse sentido que a gente tem que pensar na oligúria. Além disso, a oligúria pode ser um sinal de uma lesão renal, que também pode estar associado à toxicidade das drogas, né? O uso de antibióticos nefrotóxicos, de drogas vasoativas. Então, por isso que foi, né, iniciado uma terapia de substituição renal, que foi a hemodiálise. Mas até então, nós tínhamos um equilíbrio dos sinais entre o pós-operatório imediato e o primeiro pós-operatório. Mesmo assim, né, nós precisamos continuar monitorando a paciente, né? As monitorizações, elas são feitas de modo não invasivo, ou seja, a frequência cardíaca no monitor, né? A gente vai observando a monitorização invasiva com a própria pressão arterial invasiva, né, que a gente vai identificando queda ou não desse dado, né, dessa pressão arterial. E nós também precisamos ficar atentos a sinais de choque por meio de dados como hiperglicemia, a gasometria arterial e venosa. Na gasometria arterial, sinais de alteração do pH, do pH e do bicarbonato que indicam uma acidose metabólica. E na gasometria venosa, para que se identifique então a saturação venosa de A2. Além disso, o lactato, né, é um grande marcador de sinais de choque, porque todas as vezes que eu tenho o metabolismo anaeróbico, eu tenho como produto final o ácido lático, né, e ele é eliminado via hepático, né, via fígado e via renal. Lembrando que ela acabou de fazer um transplante hepático, então esse fígado está retomando, né, todas as suas atividades. Então, o lactato é um exame extremamente importante que vai marcando para a gente sinais de choque. Então, quando eu tenho um paciente em estado de choque, além de eu produzir muito ácido lático, eu não removo ele da circulação adequadamente. Então, por isso que ele fica elevado. Então, neste momento, mesmo a paciente não apresentando sinais clássicos de choque, apenas a oligúria, nós precisamos continuar avaliando enchimento capilar, frequência cardíaca e respiratória, volume urinário, glicemia, gasometria e lactato. Depois da retirada do catéter da artéria pulmonar, no segundo pós-operatório, nós começamos então a paciente a apresentar sinais de choque. Ela começa a ter alteração celular, ela começa a ter então uma diminuição da perfusão de sangue até o coração. Nós sabemos que em questão de segundos, tanto os baroreceptores na carótida e na aorta e quimiorreceptores, eles deflagram uma poderosa estimulação simpática e vai promover então uma vasoconstrição das arteríolas, né? Além de aumentar a frequência e a contratilidade cardíaca. Então ele age lá no nosso sinusal, aumentando a frequência, aumentando canais de sódio, de cálcio. Este mecanismo compensatório, ele é necessário para que se restabeleça o retorno de sangue até o coração e melhore a funcionalidade desse coração e da resistência vascular. Vejam só, quando tem o segundo pós-operatório, a paciente vai apresentando uma queda do débito urinário. Nós sabemos que alguns minutos após, né, a instalação do choque, ou algumas horas, dependendo da evolução do paciente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é acionado. A angiotensina contrai as artérias periféricas e a vasopressina, que é o ADH, contrai as veias para que a gente consiga manter as pressões arteriais e melhorar o retorno venoso para o coração. O objetivo desse mecanismo compensatório é melhorar, além da força de contração, mas melhorar também o retorno venoso. Então, quando a gente observa a redução do volume urinário, como a oligúria, isso pode ser um sinal clássico de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, na tentativa de reter mais água via sódio. Muito bem, só que no terceiro pós-operatório, a paciente, além da oligúria, começou a mostrar então que ela estava tendo uma diminuição da perfusão de sangue para esse coração.
Quando eu diminuo o fluxo de sangue para esse miocárdio, eu começo a ter uma isquemia e provavelmente o aparecimento de um foco ectópico, um foco irritativo, que pode começar a gerar, né, uma arritmia ventricular. Então vejam só, o que nós observamos no segundo pós-operatório? Queda do débito urinário, ela estava fazendo hemodiálise e foi suspenso, após o aparecimento da taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular é o sinal que eu tenho um foco irritativo em um dos ventrículos, que ele começa a ter o batimento cardíaco, ou seja, ele começa a gerar o estímulo elétrico para esse coração. Eu preciso ter a contração do átrio e do ventrículo para que eu tenha um bom débito cardíaco, um bom volume sistólico. Se só o meu ventrículo contrai e eu não espero a contração atrial, o volume sistólico a cada contração ele é reduzido. Quanto mais tempo o paciente se mantém na taquicardia ventricular, menos volume sistólico é ejetado, pior o débito cardíaco, pior a pressão arterial e, por incrível que pareça, diminui também o próprio fluxo de sangue para esse próprio coração, um mecanismo que se autoalimenta. Essa paciente apresentou uma hipotensão arterial refratária à reposição volêmica, ou seja, não melhora quando você aumenta a volemia, não melhora quando você traz aumento de retorno venoso. Não esqueçam que neste momento eu não tinha mais o catéter de Swan-Ganz para monitorar a PVC, para monitorar, né, principalmente as pressões de oclusão da artéria pulmonar, a pressão da artéria pulmonar média, muito menos o débito cardíaco. Então, nesse caso, vai se fazendo reposição volêmica sem ter os parâmetros que se tinha antes. O resultado disso, a paciente evoluiu com uma parada respiratória. Foi feita reanimação, ela voltou e aí eles começam a investigar o motivo pelo qual todo esse quadro foi gerado. Então ela faz um ecocardiograma que demonstra derrame pericárdico. E o que eles fazem? Drenam, né? Provavelmente a técnica de Marfan, né, guiada por ultrassonografia, você tem então a drenagem desse pericárdio, que provavelmente estava diminuindo então esse inotropismo cardíaco. Como ocorreu essa sequência de eventos? O que gerou o quê? Por que ela teve a parada cardíaca, a parada respiratória? Então vamos lá. A primeira coisa é que quando a gente começa a ler o caso, durante o procedimento cirúrgico, a equipe médica fala que teve uma dificuldade de encunhar o catéter para monitorização. Encunhar o catéter significa a progressão desse catéter e a localização dele na artéria pulmonar. Isso gerou o quê? Provavelmente uma lesão. Só que todo paciente que faz uso de catéter de Swan-Ganz, nós sabemos que tem benefícios e tem complicações, riscos. Quais eram os fatores de risco que essa paciente já apresentava para ter uma lesão na artéria pulmonar? Sexo feminino, ela já era anticoagulada. 2 motivos. Ela tinha uma alteração hepática e a gente já sabe que o paciente com cirrose hepática já tem alteração da coagulação pela própria dificuldade ou não formação da protrombina, ou seja, já é um paciente com risco de sangramento, e todo o ato cirúrgico esse paciente vai ser anticoagulado. O posicionamento, né, do paciente, a inflação inapropriada do balão, lembra que tem um balão na ponta desse catéter, manipulações repetidas do catéter, ou seja, manipula para verificar toda hora a pressão de oclusão, onde você insufla esse balão, a hipotermia, que nesse caso foi induzida. Então, a hipotermia, sexo feminino, anticoagulação são 3 grandes fatores de risco de lesão. E o que nós temos nessa paciente? Durante todo o período que ela estava com o catéter da artéria pulmonar, ou seja, o catéter de Swan-Ganz, provavelmente o catéter tamponou o orifício da lesão. Então, sim, houve um orifício. Então, a gente já viu anteriormente que ela foi para o centro cirúrgico para suturar uma lesão da artéria pulmonar esquerda. E por que ela não apresentou nenhum sinal durante a permanência do catéter? No pós-operatório imediato, no primeiro pós-operatório, antes da remoção? Porque enquanto o catéter estava lá, ele estava causando um tamponamento, ou seja, ele estava ocluindo o orifício. Como ele ocluiu o orifício, evitou-se assim o sangramento. A partir do momento que se retira o catéter da artéria pulmonar, há um extravasamento de sangue para o saco pericárdico e para o espaço da pleura esquerda, o espaço pleural esquerdo.
A partir daí, a paciente começa a evoluir com choque obstrutivo. Vejam, o choque obstrutivo foi gerado, então, por uma obstrução mecânica, tá bom? Para o débito cardíaco, porque quando eu tenho sangue no saco pericárdico, eu diminuo o inotropismo cardíaco. Isso causou uma hipoperfusão para o próprio miocárdio, evoluindo então para uma isquemia cardíaca e desencadeando então ataque cardioventricular. Muito bem, a paciente evoluiu sim para um choque cardiogênico, mas secundário ao choque obstrutivo. Então, tanto a obstrução mecânica, tá bom? Que levou à própria taquicardia ventricular por diminuição do fluxo de sangue para esse miocárdio, né? Fez com que o coração perdesse a sua capacidade de inotropismo. A gente também tem dentro do quadro, né, uma hipotensão refratária. Então vejam, quando eu tenho uma diminuição desse inotropismo, eu tenho diminuição de volume sistólico, diminuição de débito cardíaco. Por mais que o meu sistema compensatório tente melhorar essa pressão arterial por meio de retenção volêmica pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, por ativação simpática, eu não consigo contrair para ejetar sangue. Então, nós temos quantidade de sangue insuficiente, levando então a hipóxia tecidual. Então, o choque cardiogênico foi gerado por uma isquemia no próprio miocárdio. A parada respiratória que a paciente sofreu pode estar relacionada também com o próprio colapso do pulmão esquerdo em decorrência do hemotórax hipertensivo, somado à própria evolução para o choque cardiogênico. Então vejam só, na evolução da paciente após 24 horas da primeira pericardiocentese, então ela fez uma pericardiocentese, diminuiu aquele aumento de volume no saco pericárdico, depois ela fez de novo, né? Novamente ela teve formação de outro derrame pericárdico, ou seja, após 24 horas da primeira identificação do derrame pericárdico, ela teve novamente uma estabilidade hemodinâmica, novo ecocardiograma foi solicitado, formação de um novo derrame pericárdico. Né? Dentro das condutas, foi solicitada uma radiografia de tórax, onde foi drenado este pulmão também. Entretanto, pessoal, apenas a drenagem do pericárdio, né, e a drenagem pleural não foram suficientes para o controle da evolução do choque. Lembra, sempre é necessário tratar o fator causal da lesão. Então, nesse caso, ela tinha uma lesão no ramo esquerdo da artéria pulmonar. Enquanto não fosse suturado essa artéria, ela continuaria evoluindo com choque obstrutivo por perda de sangue no saco pericárdico e por perda de sangue no espaço pleural. Outro ponto que eu quero discutir com vocês são as 5 etapas fundamentais no tratamento do choque. Então, quando a abordagem ela é organizada, sistemática, dentro do tratamento do choque, a gente aumenta muito a probabilidade de sucesso terapêutico. Então, mesmo o paciente na UTI, o nosso papel como enfermeiros é essencial, sempre em parceria com as outras equipes. E aqui eu trago direto a equipe médica. Vejam só, qual que é o nosso papel? O que cabe à enfermagem? Reconhecer precocemente a síndrome de choque. Normalmente, o ideal é ainda na fase inicial. Quem é que afere os sinais vitais? Quem é que observa a perfusão periférica constante? Quem é que monitora o volume urinário? Quem é que fica olhando para esse paciente o tempo todo? Nós. Então, nós sim temos competência para reconhecer precocemente. Além disso, né, nós também vamos observar presença de hiperglicemia, alteração dos exames laboratoriais. A partir do momento que se percebe que existem sinais de choque, cabe a nós também, enfermeiros, começar a colocar em prática medidas de suporte geral, mesmo antes da definição da etiologia. Então, a paciente começou com taquicardia ventricular, ela começou a ter alterações de oligúria. Então, neste momento, a equipe de enfermagem e a equipe médica também, porque o passo 1 e o passo 2 são
ao mesmo tempo vistos pela equipe de enfermagem e também vistos pela equipe médica, são essenciais. Então, mesmo antes de saber que o problema estava vinculado com uma alteração no ramo da artéria pulmonar, já se começou a instituir medidas de suporte. Além disso, a etiologia do choque ela é fundamental dentro do processo. O que está gerando esse choque? Então, poderia ser um choque hipovolêmico nesse quadro? Sim. Então, o que nós, enfermeiros, observaríamos? Será que ela tem um aumento da circunferência abdominal, sinais de abdômen agudo, perda de sangue pela cicatriz cirúrgica, né? O que poderia estar causando? Ela poderia ter um sangramento interno, um choque hipovolêmico relativo? Poderia. Né? Poderia ter sido apenas um choque cardiogênico por uma isquemia, formação de um trombo? Poderia. Então, nós precisamos sim saber a etiologia do choque a partir dos sinais e sintomas. A equipe médica. Cabe à equipe médica a mesma coisa. As etapas 1, 2 e 3, elas são iguais. Só que aqui a gente tem que lembrar que a correção precoce da causa primária do choque é competência médica. Aqui foi do cirurgião de tórax que foi lá rafiar, ou seja, suturar. Quem é que vai puncionar esse tórax, esse pericárdio? É a equipe médica. Além disso, as complicações causadas pelo choque devem ser tratadas. Então, ela começa a fazer uma oligúria, entra com hemodiálise. Ela faz uma taquicardia ventricular, entra com amiodarona. Então, começa-se a trabalhar, né? A paciente fez uma prova respiratória, foi para ventilação mecânica de novo. Então, esses processos devem acontecer simultaneamente. E nós, enfermeiros, quais são as metas de enfermagem? Quais são os nossos objetivos todas as vezes que a gente tem um paciente com um diagnóstico de risco de choque? A partir do momento que eu tenho uma paciente em estado grave, a partir do momento que eu tenho fatores de risco para choque, eu preciso começar a pensar. Então, todo paciente em risco de choque, eu preciso pensar em que metas eu quero atingir. A primeira delas é que a paciente terá estabilidade hemodinâmica. Para isso, eu preciso o tempo todo ficar identificando precocemente sinais de alteração. Além disso, temos que pensar também, né, no enchimento capilar. A nossa meta, veja, aquilo que a gente espera é que ela manterá então o enchimento capilar dentro do normal. Outro ponto que seria importante para a gente traçar aqui como meta é que a paciente manterá um débito urinário adequado, ou seja, em média 1 ml por quilo por hora. Como é que eu posso fazer isso? Avaliando sim volume infundido, volume drenado, balanço hídrico. Aqui são metas e a gente já vai falar das intervenções e das ações. Outro ponto a se pensar é de meta, o que eu espero atingir com o meu diagnóstico, é que a paciente manterá sim o nível de consciência normal após a retirada da sedação. Então, para isso, eu vou avaliando constantemente o nível de consciência, posicionamento no leito. Outro ponto é que essa paciente ficará febril e sem outros sinais de infecção e terá uma cicatrização normal da ferida operatória. E aí também entra a nossa ação como enfermeiros. Outro ponto para a meta da enfermagem é que a paciente verbalizará que compreende o seu processo de internação, os fatores de risco e o próprio plano de tratamento, tanto da equipe de enfermagem como da equipe médica. Vejam, nós precisamos pensar aonde nós queremos chegar quando construímos um diagnóstico de enfermagem. E aqui eu trago para vocês algumas sugestões de intervenções de enfermagem. Então vamos lá. Avaliar fatores de risco para o choque. Então ficar atento aos sinais de sangramento interno ou externo, o valor do RNI ou INR, que é a razão de normatização da protrombina, que são essenciais. Então, lembrando que a paciente foi anticoagulada, ela já tinha uma alteração hepática importante. As alterações da coagulação são sinais que vão nos indicar risco de sangramento. E dependendo do sangramento, pode chegar ao choque. A gente precisa avaliar a frequência cardíaca, né? A presença de arritmias ventriculares chocáveis, como a própria taquicardia ventricular, extrasístoles por repetição, fibrilação ventricular. Então, precisamos avaliar a frequência cardíaca e o ritmo. Vejam só, conforme eu começo a ter um paciente evoluindo com taquicardia, isso é o sinal do estágio compensatório do choque, liberação de catecolaminas.
Então, por que essa paciente começou a ficar taquicárdica? Precisamos observar outros sinais indicativos de choque. Além disso, o controle da pressão arterial. Então, a queda da pressão arterial, né, no estado de choque compensatório, já nos mostra uma possível lesão celular. Então, o controle rigoroso da pressão arterial. Medidas invasivas, como a pressão arterial invasiva, e mesmo a verificação da pressão arterial não invasiva, por meio de monitores. Precisamos avaliar as condições associadas ao choque obstrutivo. Então, ela vai estar agora com dreno de tórax. Esse dreno de tórax está oscilando, está drenando, tá bom? Como é que está a expansibilidade pulmonar da paciente? Né? Teve um sangue entre as duas pleuras. Então, eu preciso ordenhar esse dreno, verificar se não tem presença de coágulos que possam causar obstruções. Então, a avaliação do dreno de tórax é essencial, porque se eu tiver uma obstrução desse dreno de tórax, eu posso voltar a ter um choque obstrutivo. Avaliar as condições associadas a choque séptico. Ela fez uma cirurgia de grande porte, ela já tinha risco de infecção por conta da cirrose hepática. Então, eu tenho agora, para essa paciente, eu tenho 2 feridas operatórias. Ela vai ter o tórax, ela teve o tórax aberto e o abdômen aberto. Então, a partir desse momento, eu preciso observar o hemograma dela, né, o leucograma, se eu tenho elevação de leucócitos, principalmente de neutrófilos com desvio à esquerda, controle da temperatura corporal, ela pode ter tanto, né, hipertermia como hipotermia para sinais de sepse. Precisa ver se não tem transferência de líquidos para o terceiro espaço, ou seja, edemas, formação de edema. Lembra, deslocamento hídrico pode estar associado com uma resposta inflamatória sistêmica ou a própria sepse. Avaliar a ferida operatória, cicatrização, sinais flogísticos, tanto torácica quanto abdominal, quanto no local das inserções, né, do dreno de tórax. Ficar atento a todos os dispositivos invasivos, todas as técnicas assépticas, sinais flogísticos. Ela vai ter então catéter vesical de demora, ela tem a entrada da pressão arterial invasiva, ou seja, todas as portas de entrada devem ser avaliadas, monitoradas. Além disso, o balanço hídrico ele deve ser feito rigorosamente. Qualquer volume infundido ou drenado deve ser registrado para que a gente possa, junto com o peso da paciente, avaliar a volemia. Alterações laboratoriais, como presença de lactato, como alteração da gasometria arterial ou gasometria venosa, presença de hiperglicemia, avaliação do débito urinário, redução do volume urinário, verificar se não tem diminuição de ruídos hidroaéreos, porque no estágio compensatório do choque eu tenho uma vasoconstrição seletiva e eu reduzo o fluxo de sangue para o trato gastrointestinal, diminuindo a motilidade gastrointestinal. Então, aqui são algumas sugestões que vocês precisam ficar atentos. Nós precisamos também, o tempo todo, ajudar a corrigir as causas que pode levar ao risco de choque ou, infelizmente, que já chegou ao choque. Então, sempre colaborar com o tratamento imediato aos distúrbios. Uma coisa que eu sempre falo, o enfermeiro precisa ter o carro de emergência ao lado dele. Ele não pode chamar de carro de parada, porque eu não tenho que esperar o paciente parar para usá-lo. Ele é carro de emergência, então eu preciso fazer uma reposição volêmica com Ringer, é do carro de emergência que eu pego. Vai fazer uma correção de uma acidose, é o bicarbonato do carro que eu pego. Então, o tempo todo nós precisamos ter acesso rápido, né, a soluções, a drogas e imediatamente administrá-los quando necessário. Administrar oxigenoterapia, né, é essencial, então sempre verificar as réguas de gases e verificar a forma mais adequada para aquele paciente na oferta de oxigenoterapia, seja por meio de um catéter de O2, seja por meio de uma máscara de Venturi, lembrar da técnica da oxigenoterapia, se eu preciso umidificar, aquecer, para que eu não piore ainda mais as condições de troca de gases. A administração de líquidos, eletrólitos, coloides, hemocomponentes também devem ser rápidos. Então, se precisar fazer uma reposição de um concentrado de hemácias, eu já colho imediatamente, o paciente provavelmente, neste caso, já tem no banco de sangue a tipagem, eu preciso acionar rapidamente o banco de sangue, eu preciso buscar rapidamente qualquer líquidos para ser infundidos e instalar.
Além disso, cabe a nós, enfermeiros, deixarmos livre sempre uma via de acesso venoso para essas reposições rápidas. Outra coisa é, de preferência, sempre todas as drogas e mesmo antibióticos serem administrados por uma bomba de infusão. Por quê? Para que a gente controle a volemia, para não dar sobrecarga cardíaca, sobrecarga pulmonar, quando se faz principalmente antibióticos, que nesse caso vai ser quase de hora em hora. Então, sempre a gente vai observando a quantidade de volume infundido e não esquecendo para o controle de infecção, a cada manipulação dos catéteres venosos, fazer todo o processo de asepsia. Outro ponto que vocês não podem esquecer é, eu preciso dar nutrientes para esse paciente. Ele precisa ter aminoácidos, vitaminas, ele precisa ter proteínas de todas as formas, para que a gente tenha restauração tecidual. Então, para que esse tecido se restaure, para que ela forme leucócitos, então, para que ela se recupere, a nutrição ela deve ser precoce e sempre na melhor via disponível. Se ela está estubada, se ela não tem risco de broncoaspiração, a melhor forma é via oral. E dependendo da dieta, lógico, pode se iniciar com uma dieta líquida, uma dieta branda, mas sempre a melhor forma. Caso a paciente esteja em ventilação mecânica, entubada, já conversar precocemente com a equipe médica para iniciar, então, a alimentação enteral. Outro ponto aqui é que nós precisamos, sim, fornecer para essa paciente o bem-estar. Assim que ela sai da sedação, ela precisa entender tudo o que está acontecendo em volta dela. Então, nós precisamos orientá-la quanto ao reconhecimento dos sinais e sintomas que ela precisa notificar. Uma ansiedade, uma sensação de desconforto, uma taquicardia, a pele gelada, tremores. Então, ela precisa, nos notificar imediatamente. Orientar essa paciente quanto ao uso de imunossupressores. Veja, ela fez um transplante hepático, ela já tem HIV positivo e assim que ela tiver alta, ela tem um risco enorme de infecção. Então, neste momento, ela tem outro risco de choque, sim. Ela tem risco de choque no hospital, ainda de choque obstrutivo, ela tem risco de choque cardiogênico e ela tem risco de choque séptico, pela complexidade do transplante. Além disso, ela corre risco de sepse também quando ela estiver alta do hospital. Então, nós precisamos ensiná-los os cuidados adequados com a ferida operatória após a alta, sobre a importância da higiene adequada das mãos, a manipular alimentos, a mexer na ferida operatória, a higienização do lar, dos alimentos, sempre pensando em infecções gastrointestinais ou mesmo infecções respiratórias. Por isso que a gente vai orientá-la o risco de ficar em lugares aglomerados, que não tem indicação para isso. E reforçar a importância de uma dieta equilibrada. A dieta equilibrada, ela vem na pirâmide alimentar, a quantidade exata que ela precisa dos nutrientes. Lembrando que nesse primeiro momento, quando ela está imunocomprometida, nada de alimentos crus, todos alimentos cozidos, muito bem preparados. Ela precisa manter repouso, manter essa dieta equilibrada e o repouso até a sua recuperação completa. Muito bem, pessoal. Deixo aqui para vocês as referências utilizadas nesse nosso encontro e em breve eu trarei mais casos clínicos para que a gente possa discutir.